A Semana Santa está chegando. É um momento muito propício ao nosso desenvolvimento espiritual. Um tempo litúrgico de grande importância para nós. Estamos na Quaresma. Precisamos nos preparar para este momento. Uma tradição antiga na igreja trata-se da contemplação dos últimos passos de Jesus Cristo rumo à sua cruz salvadora. É o que se chama de via sacra. Muito mais do que pensar que seria algo que se faz mecanicamente, um tipo de oração simplesmente devocional para se cumprir, a via sacra pode ser um momento muito interessante para a contemplação desses momentos tão ricos de significados para todos nós cristãos. A proposta é que possamos ir passando essas estações, estes momentos fortes da Via Sacra, com as leituras bíblicas propícias. Nem todas são diretas, algumas são simbólicas, mas que marcam a importância deste momento. E conduzindo a uma reflexão com um tempo breve, para que cada pessoa faça a sua própria também. É muito interessante este momento porque ajuda aqueles que não tiveram tempo de, em algumas sexta-feiras, estar numa igreja, por causa do horário que se marca essas vias sacras, por causa de trabalho, de trânsito. Então, se você deseja fazer, vamos continuar. Tomar um pouco desse tempo para esta reflexão tão importante. E também para ajudar essa divulgação, este instrumento evangelizador, curta compartilhe também para aquelas pessoas que você acha que poderão ver uma utilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos com este momento contemplativo, lembrando, vamos entrar na cena, vamos ficar muito além do que a palavra nos diz. Vamos penetrar na cena e depois deixar que a cena mostre em nós o significado atual em nossas vidas. São 14 estações que percorreremos, buscando compreender estes momentos de Jesus, no seu processo de crucifixão, que é o nosso processo salvífico também. Ele veio para morrer na cruz e nos salvar. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. De novo, Pilatos dirigiu-lhes a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos decidiu que se fizesse o que eles pediam. Libertou o que fora preso por sedição e homicídio e entregou-lhes Jesus para o que eles queriam. Uma injustiça, sabemos bem, uma manipulação que se fez contra Jesus. Coloquemos neste momento desta reflexão e contemplação as injustiças que tivemos em nossa vida. Pode ser recentemente, pode ser fatos mais antigos. Entregue a Jesus nesse caminho, nessa via sacra. Ele está aqui caminhando conosco. E ele carrega os nossos pecados e também carrega as nossas dores. Coloque essas dores em um breve momento de silêncio junto ao próprio Jesus.
Na segunda estação, Jesus carrega a cruz às costas. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque, pela vossa Santa Cruz, redimistes o mundo. Entretanto, os que guardavam Jesus troçavam dele e maltratavam-no, cobriam-lhe o rosto e perguntavam-lhe: Adivinha quem te bateu? E proferiam muitos outros insultos contra ele. Quantas vezes também nós passamos por isso? De um lado ou de outro. Quantas vezes nós troçamos das pessoas que sofrem ou ouvimos comentários que nos afetam. Jesus sofreu humanamente aquilo que nós também sofremos. E podemos, a cada estação, a cada reflexão em que nos envolvemos cada vez mais na cena, e nos juntamos a este sofrimento de Jesus, colocar estes momentos difíceis de nossas vidas, de humilhação, de incompreensão, junto a esta caminhada sagrada de Jesus. Em um breve minuto de silêncio. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Nós o reputávamos como um leproso, ferido por Deus e humilhado, mas foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. Caímos tantas vezes na vida. Caímos quando pecamos, caímos quando erramos, caímos quando somos empurrados pelos outros que não nos ajudam, antes nos prejudicam. Mas todas essas nossas dores emocionais, por vezes as físicas, porque também elas se manifestam em nossos corpos, a partir de nossas fraquezas, de nossos erros. Coloquemos tudo isso nesta primeira queda de Jesus. Ele cai com os nossos pecados e erros, com o peso de tudo isso. E temos que ser humildes, mesmo sabendo que Jesus sofreu com isso, mas somos pequenos, precisamos dessa divindade dele. Porque se de um lado ele sofreu na humanidade, ele ali trabalhava em prol de nossa total remissão, total libertação do pecado, nossa salvação. Então pense em alguma coisa que te pesa, te fez ou pode te fazer cair. Entrega a Jesus nesse breve momento silencioso. Passamos então para a quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo,
e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. E aí vem uma citação bíblica do fato de um encontro de Jesus com Maria, que mostrou a beleza da relação entre a mãe e o filho. Como viesse a faltar o vinho. A mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, que tem isso a ver comigo e contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Imagine aquele momento difícil, agora não mais uma festa de casamento, mas um momento trágico em que a mãe encontra o filho naquela situação. Mas certamente ela ainda tem a mesma confiança nele. E é isso que fica de mensagem para nós. Confiemos em Jesus, mesmo quando os nossos pecados, nossas dificuldades, nossas fraquezas parecem querer nos tirar do caminho. Façamos esse encontro com o olhar da mãe e o olhar do filho, que é uma grande troca de olhares amorosos, de um laço afetivo tão forte que é até difícil compreender. Coloquemo-nos no meio desses dois olhares e vamos aprender a fazer tudo o que Jesus nos ensina. Quinta estação. Simão Cirineu ajuda Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Esse, essa pessoa, Simão, lá da cidade de Cirene, ele estava ali por acaso, digamos assim. Ele estava voltando do campo, certamente do trabalho. E aí teve que ajudar Jesus naquela circunstância, naquela dificuldade. Assim somos nós, em meio a tantas atividades, nós também temos que ajudar tantas pessoas. Pode ser fisicamente, como ocorre aí nesta cena, pode ser financeiramente, na caridade, na esmola, pode ser espiritualmente, no aconselhamento, na oração, pode ser intelectualmente ajudando a pessoa a se desvencilhar de uma situação, de um problema. Há tantas maneiras de ajudar. Cada um de nós precisa ajudar o outro. Que somos pequenos, somos fracos. Coloque diante de Jesus, nesta cena, em que ele vê aquele homem carregando a cruz dele, de Jesus. Um certo alívio ali no sofrimento humano de Jesus. Peça a Jesus que te ajude a também carregar alguma cruz de alguém, ou seja, ajudar a fazer algo por pessoas que pode te tomar tempo, energia, às vezes paciência, mas que pode ajudar outro a aliviar de algum peso. Entregue a Jesus essa sua necessidade, que é a necessidade de todos nós. Em silêncio, vamos pedir.
Sexta estação. Verônica limpa o rosto de Jesus. Um pequeno erro de digitação, mas aí a gente deve ler Verônica limpa o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Os justos vão responder ao Rei: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou nu, doente ou na prisão? E o Rei vai dizer-lhes, em resposta: Em verdade vos digo, sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Como Verônica, precisamos estar a postos para consolar, para ajudar, mesmo que às vezes, como este fato que aconteceu com Verônica, aquilo não livrou Jesus da cruz, daquele caminho difícil. Aquele gesto não foi um gesto heróico que pudesse abalar tudo aquilo que acontecia, que pudesse ser maior do que a força dos soldados romanos, mas foi um gesto de amor que Jesus sentiu no ato daquela mulher, ali, usando um pedaço de pano e enxugando o seu rosto. Vamos agradecer a todas as pessoas que já fizeram esses pequenos gestos conosco, que nos encontraram num caminho difícil, que nos deram algum alívio. Momento de gratidão, colocando para Jesus essa memória agradecida. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se encontrou engano. Subindo ao madeiro, ele levou os nossos pecados no seu corpo, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Desde o momento de contemplarmos, entrarmos naquela cena, Jesus caiu, está no chão, com o peso daquela cruz de madeira. Esse peso é o mesmo peso que nos derruba por tantas vezes, por causa das injustiças que ou sofremos ou cometemos, muitas vezes por não termos pensado no outro, por não termos avaliado as nossas ações diante do outro. É momento de pedir perdão a Deus, de também fazer propósito de confessar essas dificuldades e também de reconciliação quando é necessário. É preciso estar bem com cada pessoa à nossa volta. É preciso estar bem, acima de tudo, com Deus, colocando-nos como pecadores que precisam confessar os pecados. Faça esse propósito. Coloque-se diante deste momento em que Jesus está no chão pela segunda vez para reordenar esses afetos. É óbvio que aqui não se resolve, mas é um começo, é um primeiro passo. E colocando um pequeno propósito que possa ser possível de fazer amanhã, nos próximos dias, para estas reconciliações tão necessárias.
Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para ela e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. É uma profecia forte de Jesus, é uma advertência, porque dias chegam de grandes dificuldades para nós. Ali certamente ele estava falando do destino de todo o povo, que ali, algumas décadas depois, ocorreu com a queda do templo, com mais um momento de escravização. Todos nós passamos por isso também. É o momento em que a gente pode contemplar essa situação, esta advertência de Jesus. É preciso conversão, mudança de vida, porque senão, se não cuidarmos de nós mesmos, daqueles que amamos, do próximo, de todos que estão à nossa volta, se não buscarmos uma fortificação em Deus, podemos perecer pelo próprio mal dos nossos pecados, pelos erros, pela fraqueza. É momento de pensar sobre isto, de, neste encontro com Jesus, ao invés de lamentarmos, de ficarmos emocionalmente afetados com a dor daquele que veio para nos salvar, compreendermos o seu papel e pedirmos a Ele esta graça de sabermos fazer a nossa conversão. Em silêncio, intimamente ligado a Jesus, peça. Nona estação. Terceira queda de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, perde-se. Quem se despreza a si mesmo neste mundo, assegura para si a vida eterna. Sim, temos muitas quedas. Três é um número pequeno diante das quedas que passamos em nossa vida, em nosso processo de conversão, em tantas caminhadas que tivemos que recomeçar. Mas devemos continuar caminhando, como Jesus fez na sua via sacra, nesse seu caminho doloroso, insistindo, buscando a caminhada junto a Jesus, porque a salvação está nele. Peçamos a Jesus força para superar nossas dificuldades e continuar no nosso processo de conversão para receber a graça da salvação.
Décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Os soldados crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-os à sorte, para ver o que cabia a cada um. Assim se diz, cumpriu a escritura que diz: repartiram entre eles as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Quantas vezes somos despojados de nossa dignidade, de nossas ideias, de nossas certezas? Isso é algo que acontece no processo de discernimento enquanto se faz a caminhada espiritual, enquanto se busca o aprofundamento na relação com Jesus. Começamos despertados pelo seu amor, mas precisamos ter um segmento, precisamos seguir Jesus. E neste caminho, por vezes, somos como que tirados de vestes, somos despojados. Este é um momento para pensar sobre isto. Quanta coisa desnecessária vai sendo tirada de cada um de nós. E vamos valorizando cada vez mais a nossa essência. Cada vez mais buscamos a relação com Jesus, nosso Senhor e Salvador. Entregue esses momentos difíceis, porque às vezes fica uma dificuldade de compreender. Mas tudo a gente deve entregar a Jesus, para que Ele carregue as nossas dores na cruz. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque, pela vossa santa cruz, redmistes o mundo. O povo permanecia ali, a observar, e os chefes zombavam, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito. Os soldados também troçavam dele, aproximando-se para que lhe oferecessem vinagre. Diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Muitas vezes passamos por isso, por incompreensões, ou muitas vezes nós mesmos não compreendemos que, diante de alguns desafios, dores e dificuldades, nós estamos passando pelo processo de salvação. Nós estamos numa purificação. Não somos compreendidos. Por vezes até não compreendemos a nós mesmos ou aqueles outros que estão num caminho mais adiantado. É preciso purificar os olhos para ver melhor. É preciso purificar todo o entendimento para compreender e saber discernir. Peça a Deus, é uma graça, peça a Deus um discernimento para superar todas as dificuldades. Saber entregar tudo nas mãos de Deus e continuar firme no seu processo de conversão. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Se puder, ajoelhe-se. Se não puder, ajoelhe-se com a alma. Ajoelhe-se de forma a adorar Jesus neste momento na cruz.
Sabemos que foi um momento difícil. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem. Agradeçamos a Jesus na cruz. Ele morreu para nos salvar. Ele carregou consigo na sua carne, na sua humanidade, carregou as nossas culpas e nos deu a salvação vencendo a morte. Agradeça a Jesus neste momento. Décima terceira estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o num túmulo novo, que tinha mandado talhar na rocha. Depois rolou uma grande pedra contra a porta do túmulo e retirou-se. Há momentos na vida que a gente não pode fazer mais nada. Há momentos que a gente acha que tudo acabou. Há momentos que a gente acha que ali não há mais como caminhar, evoluir. Entrega a Deus esse sentimento, para poder manter-se na fé, na esperança e no amor. Deus pode receber todo esse nosso desespero, toda a nossa incompreensão e transformá-la para nos devolver como mais uma força na nossa vontade de caminhar a cada dia para estar mais próximo de Deus. Peça a Deus. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou num túmulo novo, que tinha mandado talhar na rocha. Depois rolou uma grande pedra contra a porta do túmulo e retirou-se. Eis ali o Senhor, depositado num túmulo. Se fosse uma história contada pela primeira vez, nós ficaríamos muito tristes, sem saber, achando que aquilo seria um trágico fim. Mas nós sabemos que ali era um novo ciclo de uma nova época. É assim também que acontece conosco, neste tempo de preparação e na Semana Santa. Não estamos ali para enaltecer o fato da morte em si, mas para que, diante da morte de Jesus, tomemos força para a superação, para a vitória final que ele faz, vencendo a morte por sua ressurreição, que nos é dada por sua graça. Mas é preciso que busquemos estar com ele e façamos a nossa parte, muito pequena a nossa parte, diante da graça de Jesus. Mas é necessário, porque temos livre-arbítrio, que nós também façamos a nossa parte e estejamos com ele.
Continuemos em oração com o Senhor nos dias que ainda resta, nas horas que teremos na Semana Santa, estarmos dedicados a alguns momentos litúrgicos ou em orações em casa mesmo. Vamos buscar aproveitar estes momentos. Eles são muito ricos, muito necessários. Pode-se repetir também esta via sacra em um outro momento em que você possa ter mais tempo, fazer pausas aí no seu vídeo durante esses momentos de oração e até fazer uma oração mais longa, refletindo mais sobre a palavra de Deus, que aqui foi apresentada em alguns trechos, ou colocando a sua vida diante dessa realidade de cada estação de Jesus. Faça isso, é salutar, é uma repetição salutar. Também passe como link, partilhe com amigos, com pessoas conhecidas, em grupos. E, como pedi no começo, se deixar aí seu like, ajuda também a propagar esta oração. Agradeço a Deus por poder ser esse instrumento de evangelização como um servo do Senhor. E vamos encerrar com gratidão com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.